Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 11. A riqueza que a palavra de Deus aponta hoje para o nosso coração é, acima de tudo, para que compreendamos a importância da vida em comunidade. E uma vez que compreendamos a importância de viver em comunidade, isto é, viver em família, viver em paróquia, viver na comunidade em que eu faço parte, eu devo resolver as coisas que diz respeito a isto com os que fazem parte, não com pessoas de fora, porque não é só uma falta de respeito, de consideração, mas ao mesmo tempo também é uma falta de caridade. Quando algum de vós tem litígio, quando algum de vós tem uma disputa, quando algum de vós tem alguma contenda, quando algum de vós tem alguma questão jurídica com o outro, como é que você se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos da própria comunidade, aos irmãos da própria igreja? Não tem no meio da nossa comunidade, da igreja que eu faço parte, alguém a quem eu devo recorrer primeiro? Se meu irmão pecar contra mim, nos dias do Evangelho, vá primeiro corrigir o irmão. Se eu não consigo me resolver com meu irmão, eu vou recorrer à igreja. O ruim é quando eu não recorro, mais do que ruim, o grave é quando eu não recorro ao irmão, eu não recorro à igreja, eu recorro ao mundo. Eu vou lançar toda essa situação diante do juízo do mundo. E nem sempre o juízo do mundo é o juízo justo, o juízo sensato. Muito pelo contrário. Porque às vezes o juízo do mundo, que nós queremos chamar de justiça do mundo, ela é justiceira e ela é arbitrária. Mas aqui não cabe a nós fazermos um juízo também de valor sobre aquilo que são os juízes ou os juízos. Nós temos que cumprir nossas obrigações legais e assim por diante. Mas agora, o que a palavra de Deus nos aponta hoje é a importância da caridade, que deve estar acima da legalidade, quando se trata de questões pertinentes à nossa própria vida. Quanto mais no que se refere às questões do cotidiano da nossa vida, como diz a palavra de Deus. Nós recorremos a juízes e pessoas cuja opinião é tida como nada pela igreja. Quanta confusão muitas vezes se acontece no mundo em que vivemos, que quando nós somos feridos, quando nós somos prejudicados, nós sufocamos a caridade por causa dos nossos direitos. Quando a gente sufoca, quando a gente enforca, quando a gente mata a caridade, nós perdemos o senso da fé, nós perdemos o senso do nosso ser cristão. Então, para se dissolver qualquer confusão, a indicação que a palavra de Deus nos dá hoje é, acima de tudo, ouvir a sensatez da igreja. A sensatez da igreja é acima de tudo. A lei da igreja, os mandamentos da igreja, o conselho da igreja, a direção da igreja, porque é nela que eu vou apaziguar meu coração para que eu também procure a paz que eu necessito com os meus irmãos. O versículo 8: vós que fazeis injustiças, vós que espoliais uns aos outros, brigais, causais contendas, tudo isso entre irmãos. Aí o versículo 9: vós não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sejamos injustos, não promovamos a injustiça. Quem pode mais não pode prejudicar quem pode menos. Quem tem mais condições não se pode se vangloriar de quem tem menos condições. É verdade que no contexto em que a carta de Paulo foi escrita aos Coríntios,
Havia uma divisão como há muito ainda em nossa sociedade. Os ricos muito ricos e os pobres muito pobres. Os ricos, quando eram prejudicados em seus direitos e assim por diante, eles recorriam aos tribunais, processavam o pobre trabalhador e assim por diante. E ricos que frequentavam a comunidade, é por isso que Paulo está escrevendo, não está escrevendo para os ricos de fora da comunidade, é os ricos que frequentam a comunidade. Se olharmos para o nosso mundo, percebermos onde injustiças são praticadas em todos os âmbitos, eu me volto para o âmbito das pessoas que frequentam a casa de Deus e que são discípulos de Jesus Cristo. Quem tem empregada em casa, não cometa nunca injustiça com seus empregados. Mas os empregados também não cometam injustiça com seus padrões. Recorra à igreja, porque hoje, voltando ao contexto até do nosso país, reforma trabalhista, tal, o que isso era muito comum, o que isso é muito comum, muitas vezes quem pode leva o outro ao tribunal para ser processado e assim por diante. Em Deus, busque todas as formas de entendimento. Seja quem está em cima, não seja injusto com seus operários, pague o que é devido, pague para a pessoa que trabalhou na sua casa, trate bem quem está consigo, os que trabalham para os outros, seja justo. E quando se chega a um ponto em que não se consegue prevalecer a justiça, recorra à igreja. Recorra à orientação da igreja. E a igreja vai te orientar se você precisa de repente ir ao colocar isso na justiça, mas não faça isso por impulso de ser justiceiro. E não cometa injustiça de forma nenhuma. Não deixe de pagar quem se deve, não deixe de cumprir suas obrigações, porque os injustos não herdarão o reino dos céus. E não é só, claro, que a injustiça no que diz respeito à parte financeira, o que diz respeito à parte de salários, é o exemplo evidente que a carta está dando aqui a nós, mas todas as formas de injustiça, porque a partir daqui é que Paulo vai descrever aquilo que é contrário ao reino de Deus. Então a injustiça é uma contrariedade absurda ao reino de Deus, mas não é só injustiça não nos enganemos, quem é injusto, quem é impuro, quem é idólatra, quem é adúltero, quem é efeminado, e aqui desculpe a expressão para não entender errado, quem defende, não é quem defende, é quem simplesmente não quer viver a sexualidade de uma forma correta, como ela precisa ser vivida. Não são inclinações que possamos ter, ou que alguém possa ter aqui ou acolá, mas é se render à devassidão sexual. Nós já falamos isso no estudo anterior. Nem os devassos, os imorais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os difamadores, os assaltantes não possuirão o reino de Deus. Nossa, mas e onde é que está a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus está se referindo a nós que conhecemos o reino de Deus, nos convertemos para Cristo e, de repente, não nos convertemos nessas atitudes ou começamos a ter essas atitudes. Porque no passado, todos nós poderíamos ter praticado tudo isto, ou todos nós podemos, ou algum de nós podemos ter fraquezas relacionadas a isto. Mas nós precisamos nos converter cada dia. Nós precisamos nos converter. Nós não podemos viver práticas erradas que não é coerente com aquilo que cremos e acreditamos e simplesmente transformar isso como uma coisa certa. Óbvio que não. Se eu já cometi injustiças na vida, eu preciso reparar minhas injustiças e não posso continuar sendo uma pessoa injusta. Se eu roubei, se eu adulterei, se eu fui algum desses atos aqui, não. Nós não podemos simplesmente comungar com essa forma de pensar mundana que de forma alguma corresponde ao pensamento de Cristo Jesus. Por isso, a palavra de Deus é, acima de tudo hoje, um convite à conversão.
O convite é a rever nossos atos, atitudes. Aqui não é um convite para a gente julgar as pessoas, o mundo, não. Mas é um convite para que a gente mesmo se reveja diante dessas situações. Por quê? O versículo 11, nós somos lavados, somos santificados, somos purificados, fomos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Eu tenho que acreditar que a graça de Deus em mim vence a força do pecado. Eu só sou um convertido quando eu permito que a graça seja maior do que as minhas inclinações pecaminosas. A começar do senso de justiça. Tem hora que eu, em nome de querer ser uma pessoa justa, mas muitas vezes a minha justiça é ligada ao meu egoísmo. O que é justo? O que é correto para mim? Que visão mundana, que visão errada. O justo não é o que é correto para mim. O justo é o que é correto para o bem comum. O justo é aquilo que vai promover o outro e não o que vai promover meus interesses. Por isso que a conversão, ela precisa ser cada dia na nossa vida, para que a nossa mentalidade seja como a mentalidade de Cristo Jesus. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.